Bom dia, graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Estamos começando o nosso domingo aqui nesta live, retomando a nossa reflexão bíblica em Atos capítulo 2. Dessa feita nós meditaremos no versículo de número 4. E eu quero convidar você que está aí nos acompanhando, você pode entrar inclusive nos comentários, você pode comentar, você pode interagir, você pode fazer as suas perguntas a respeito do assunto, você pode inclusive contribuir, você que tem conhecimento nessa área, você pode estar contribuindo conosco, tá bom? Você pode se sentir à vontade. Eu sou o pastor Denis Galvão, pastor da Congregação Batista, aqui na cidade de Coatipuru. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que está nesse momento com a sua Bíblia aí na sua casa, ou com seu smartphone, ou na frente do seu computador. Talvez você esteja nesse momento agora, e quero inclusive desejar a você que tenha um excelente café da manhã em família. Você deve estar reunido com sua família em volta da mesa, ou você deve estar solitário aí tomando seu café, mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, acesse aí no seu smartphone, no seu tablet ou no seu computador, ou pegue a sua Bíblia física, abra em Atos capítulo 2, localize o versículo de número 4 e nós estaremos meditando nesse texto, tá bom? Peço que você aí na sua casa busque o direcionamento do Espírito Santo de Deus para que Ele dê a você o devido entendimento, você compreenda aquilo que nós iremos tratar nesse momento. Deixe Deus falar ao seu coração, tá bom, meu querido, minha querida? Desejo a você desde já um excelente domingo. Daqui a pouco nós estaremos começando a escola bíblica dominical aqui na Congregação Batista do bairro União. Já disse a você o endereço, na rua Leitilândia, esquina com a escola Padre Leandro, em frente à casa do Baixote, é a Igreja Batista aqui no bairro União, tá bom? Cidade de Coatipuru. Tem sido já há 4 anos, né, que nós estamos aqui, abençoada pelo trabalho que nós temos desenvolvido. O Senhor tem abençoado tremendamente esse trabalho e com certeza a comunidade do bairro União também, e juntamente a cidade de Coatipuru como um todo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa reflexão nessa manhã. Vamos pedir o direcionamento de Deus. Vamos lá, meus queridos. Meu Pai querido, no nome santo do Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concede, pela noite que tivemos, Pai, e buscamos nesse momento o direcionamento do teu Espírito Santo para a nossa meditação nesta manhã. Obrigado, Pai. Obrigado no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade para que possamos meditar na palavra do Senhor. No nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Em Atos capítulo 2, versículo 4, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Texto este que é também muito falado, muito ensinado, muito debatido em várias denominações, em vários segmentos religiosos. E é importante a nossa meditação acerca do tema desse momento, tá bom? Acerca deste assunto. Bom, o texto muito claramente fala que todos, né, é assim que começa o texto, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Bom, o estudo deste versículo requer muita atenção, pois o que nele
está associado ao que está escrito antes e depois. Este versículo, o que está escrito neste versículo, né, é interessante o que ele está dizendo está associado ao que está escrito antes dele e depois dele. Né? Trata-se da questão contextual que eu estou dizendo. Bom, o texto começa assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Tá? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ou seja, cada um daquele grupo de umas 120 pessoas que estavam no cenáculo, como nós já vimos nos dias anteriores, aquelas 120 pessoas, cada uma delas ficou cheia do Espírito Santo. Né? Cada uma delas ficou cheia do Espírito Santo. Então, isso quer dizer que eles estavam sendo cheios do Espírito Santo, que todos eles estavam sendo guiados, movidos e controlados por ele. Isso é importante para nós atentarmos, que aquelas 120 pessoas que estavam ali no cenáculo, esperando a promessa do Senhor Jesus se cumprir, para que eles fossem revestidos de poder, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Todos eles passaram a ser guiados, movidos e controlados pelo Espírito Santo de Deus. Por aí, nós já começamos a ter uma leve compreensão do que significa estar cheio do Espírito Santo. Como que nós estamos cheios? Quais são as características, né, de uma pessoa cheia pelo Espírito Santo, certo? Bem, mas dessas palavras nós ganhamos ainda muito mais informações devido ao que antes delas fora dito, estava sendo dito, ou seja, a expressão ficaram cheios do Espírito Santo está nos confirmando que os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo. Né? Foram batizados com o Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo, claro, só está cheio aqueles que são batizados por ele. Isto porque há 10 dias antes, foi o tempo que eles esperaram depois da ascensão de Jesus, depois que Jesus subiu aos céus, eles esperaram 10 dias, porque foi isso que Jesus disse a eles, que eles voltassem para Jerusalém e aguardassem que ali eles seriam revestidos de poder. Então, eles estavam há 10 dias esperando pelo batismo. Se ficaram cheios do Espírito Santo, certamente o Espírito Santo está neles. Né? Se o Espírito Santo está neles, então eles foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é importante para nós. Tá? Pois o Espírito Santo veio habitar para sempre em cada um daqueles que foram batizados, que foram cheios do Espírito Santo naquele momento. Né? Naquele momento, foram batizados com o Espírito Santo, ou melhor, foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Tá bom? Cabe aqui, então, uma nota para que a gente possa estar atento e ter a devida compreensão acerca deste assunto. O apóstolo Paulo, em suas cartas, nos ensina, nos fala sobre sermos cheios do Espírito Santo. Quando nós abrimos a carta do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8, você vai localizar no versículo 9 o texto dizendo: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele.
Em outra tradução, se não me falha a memória, eu não estou com ela em mãos aqui, com a tradução, mas em outras traduções, se não me falha a memória, diz assim, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não está nele. E aqui nós lemos agora que este tal não é dele. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Éfeso, diz: tendo nele crido, ou seja, crido na pessoa do Senhor Jesus Cristo, fostes selados com o Espírito prometido. A gente vai ver, vai perceber que quando o apóstolo Paulo está falando acerca da pessoa estar cheia do Espírito Santo, da pessoa ser batizada com o Espírito Santo e com fogo, também tem essa conotação, tem esse sentido de ser selado, né? E quando a gente tive uma vez um estudo com uma pessoa muito entendida, muito conhecedora da palavra do Senhor, e me disse o seguinte, usou mais ou menos esse exemplo, dizendo: olha, lembra da carta, né? Da carta como se fazia antes, e ainda se faz hoje, mas com menos intensidade. Antes se usava muito. Você escreveu uma carta para uma determinada pessoa em um determinado lugar distante, e essa carta era selada. E uma vez essa carta sendo selada, ela era endereçada a alguém, e só essa pessoa para quem a carta fora endereçada era permitido abrir a carta e ler o conteúdo que havia nela. Então é muito importante isso para nós, né, para o nosso entendimento. E ser selado com o Espírito Santo é mais ou menos assim. Nós fazemos essa comparação. É como se nós fôssemos uma carta fechada, selada com o Espírito Santo, no qual só Ele, só Deus, Ele tem a permissão de mexer, de abrir, de tirar esse selo. Isso é interessante, essa observação. Bem, em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 13, o apóstolo Paulo, também instruindo a igreja de Corinto, diz o seguinte: ora, em um só Espírito todos nós fomos batizados, formando um corpo. Bom, estas passagens mostram que quando somos selados com o Espírito prometido, o Espírito da promessa, aí de fato pertencemos a Cristo. Aí somos batizados com o Espírito Santo, pois é quando o Espírito Santo vem habitar em nós para sempre. Ser batizado com o Espírito Santo é um acontecimento que ocorre apenas uma vez em nossa vida. Ou seja, nós não somos batizados com o Espírito Santo várias vezes. Por exemplo, eu sou batizado com o Espírito Santo hoje. O Espírito Santo hoje ele entrou em mim, eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aí de repente o Espírito Santo sai de mim porque eu pequei, ele saiu de mim tudo. E lá eu tenho que ser batizado novamente com o Espírito Santo. Não existe isso, né? A Bíblia não nos dá essa referência, a Bíblia não dá respaldo para uma explicação como essa, não dá respaldo para alguém que se comporta assim, não dá respaldo para um ensinamento como esses. O Espírito Santo, ele nos batiza apenas uma única vez somente. Nós somos batizados com o Espírito Santo prometido, com o Espírito Santo da promessa. É importantíssimo para nós termos esse entendimento. Essas passagens nos vão mostrar e nos dar esse direcionamento acerca de que somos batizados com o Espírito Santo, e ser batizados com o Espírito Santo é um acontecimento que ocorre apenas uma vez em nossa vida. Não acontece 2, 3, 4 vezes, várias vezes, não, uma única vez. Quando se crê no Senhor Jesus, entregando nossa vida a Ele, aí se recebe o Espírito Santo para estar para sempre em mim, em você, em nós. João capítulo 14, versículo 16, nos dá esse entendimento
nos dá respaldo para que assim cada um de nós venhamos crer. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, Paulo diz: não apagueis o espírito. Importante esse ponto aqui, no qual o apóstolo Paulo fala, porque temos o entendimento que o Espírito Santo é uma pessoa, né? É a terceira pessoa da Trindade, Deus, o Pai, o Filho ou o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Temos o entendimento que o Espírito Santo tem várias características que nos confirmam, que nos dão a liberdade, o respaldo para dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele se entristece, ele demonstra, né, sentimentos e tudo mais, né? E nós, por nossas ações, por nossas atitudes, por aquilo que somos ou fazemos de errado, que ofendem o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, aquele que nos criou para o louvor da sua glória, quando nós o ofendemos, o Espírito Santo que habita em nós, o qual ele nos colocou dentro de nós através do batismo com o Espírito Santo, nós o entristecemos. E quando entristecemos o Espírito Santo, nós estamos entristecendo Deus, estamos entristecendo o Senhor Jesus Cristo, porque pela instrumentalidade do seu Espírito Santo, ele habita dentro de cada um de nós. Tá certo? Em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso: enchei-vos do Espírito. Estas palavras falam sobre o nosso viver com o Senhor. Aqueles dentre nós que têm a experiência sabem disto muito bem. Há fases em que nos sentimos cheios do Espírito e outras não. Isso aqui é importante também. Há momentos na nossa vida que nós nos sentimos cheios do Espírito Santo, mas também há momentos em nossas vidas que não é assim, que nós não nos sentimos cheios do Espírito Santo. Isto não significa que você não é batizado com o Espírito Santo. Isso não significa que o Espírito Santo saiu de você para que seja necessário você ser batizado de novo com o Espírito Santo. Não. Tem uma explicação muito forte e esclarecedora para nós. Bem, é claro que alguns pontos aqui a gente não vai abordar, não vamos entrar em tantos detalhes e nos aprofundar tanto assim. Mas aqui o nosso estudo de hoje e os nossos estudos com relação a Atos capítulo 2, versículos de 1 a 15, nesse caso também o versículo de número 4, não há um aprofundamento, mas você pode fazer as suas perguntas na tentativa de tirar suas dúvidas, e aí então nós podemos estar interagindo nos comentários. Você pode ir ali no WhatsApp, que nós com certeza faremos aquilo que estiver ao nosso alcance. Bom, ser cheio do Espírito não é sempre sinônimo de alegria e fortes emoções. Isso aqui é um ponto interessante. Porque estar cheio do Espírito, ser cheio do Espírito Santo, não significa, né, sempre estar alegre ou emocionalmente bem. Não. Há momentos que você está bem, muito bem, e por N razões você está se sentindo ótimo, maravilhoso. Há pessoas que dizem assim, isso é interessante, porque às vezes nós nos enganamos, às vezes nós estamos tão mal psicologicamente, emocionalmente, mas nós queremos mostrar para as pessoas que estão em nossa volta que nós não, que nós estamos bem, que nós somos servos de Deus, que nós somos super-homens, que não tem nada que venha nos entristecer. Se o Espírito Santo de Deus entristece-se, se o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, fica triste, manifesta as suas emoções de tristeza,
por conta de mim e de você, que agimos de forma errada, que não agimos como verdadeiros servos de Deus, que oscilamos no nosso serviço ao Senhor, que ofendemos a Deus por alguma razão, por alguma ação, por algumas coisas que falamos, isso entristece a Deus. Nós que somos meros mortais, que nos relacionamos uns com os outros, nós falamos palavras ofensivas, nós maldizemos em algumas situações o outro, nós maltratamos e somos maltratados, nós nos aborrecemos, nós nos entristecemos. Então, por que nós queremos nos enganar ou tentar nos enganar, mostrando para as pessoas que nós somos super-homens, que somos servos de Deus, que somos pastores, alguns presbíteros, né, que têm a denominação que consagra os presbíteros, os diáconos, homens de Deus, evangelistas, líderes, né, de uma determinada organização da igreja. No caso nosso, como Igreja Batista, nós temos a organização de homens, a organização de jovens, a organização de senhoras, né, que são líderes e se colocam como se fossem super-homens ou super-mulheres, que não se entristecem, que não se aborrecem. Não, não existe isso, né? Não existe. Há momentos que nós estamos muito bem emocionalmente, espiritualmente, mas há momentos que não. Isso não significa que nós não somos batizados com o Espírito Santo, ou que o Espírito Santo saiu, deixou de habitar em nós. Não. Ser cheio do Espírito não é sempre sinônimo de alegrias e fortes emoções. Certamente, muitas vezes, ao sermos cheios do Espírito, sentimos grandes alegrias e emoções. Claro, certamente, cheios do Espírito, há momentos que nós estamos bem, que demonstramos que estamos muito bem emocionalmente, estamos alegres, felizes, né? Mas ninguém foi cheio do Espírito Santo mais que Jesus quando era crucificado. Olha só, Jesus estava sendo crucificado, mas ninguém foi muito mais cheio do Espírito Santo do que Jesus. Garanto que ninguém sofreu igual a Jesus na cruz. Era completamente Jesus na cruz cheio do Espírito. E, no entanto, passava as horas mais amargas de sua vida. Jesus estava na cruz, cheio do Espírito Santo, mas aquele momento era o momento mais difícil, mais amargo que Jesus estava enfrentando, que Jesus estava encarando em sua vida. Então, qual a principal característica de quando somos cheios do Espírito Santo? Eis aqui uma pergunta fundamental. Uma pergunta de suma importância para nós. A principal obra do Espírito, ao nos encher com sua presença, é nos dar comunhão com Deus. Primeiro ponto, né? Uma das principais características de quando nós somos cheios do Espírito Santo é que Deus, pela instrumentalidade do seu Espírito, quando nos enche, Ele nos dá comunhão com Ele, comunhão com Deus. Ele nos aproxima de Deus, Ele estreita os nossos laços com Deus. O nosso relacionamento com Deus passa a ser um relacionamento vivo, verdadeiro, autêntico. Nós nos comunicamos com Deus, nós interagimos com Deus, nós o ouvimos assim como Ele nos ouve. Nós o sentimos, nós o obedecemos, nós o respeitamos, nós nos submetemos à autoridade do nosso Deus, uma vez que somos cheios do Espírito Santo. Essa é uma das características, né? Outra característica importante é que, quando somos cheios do Espírito Santo, é que ele nos capacita a crer na verdade. Não só crer na verdade. A verdade é Jesus, ele
Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele nos capacita a crer, não somente a crer, mas a viver segundo essas verdades. É outra característica fundamental do Espírito Santo, né? Então, aquele que não crê na verdade, aquele que não vive segundo essa verdade, é sinal de que não é cheio do Espírito Santo. Esse é um sinal. Tá bom? Alguém crendo em mentiras poderá afirmar que está cheio do Espírito Santo? Será que alguém que crê nas mentiras, será que alguém que anda segundo as mentiras, esse alguém, ele é cheio do Espírito Santo? Isso aqui é bem interessante. Jesus se referiu ao Espírito Santo chamando-o de Espírito da Verdade, em João capítulo 15, versículo 26. Portanto, ser cheio do Espírito Santo é um fato que acontece muitas e muitas vezes em nossas vidas. Tem vezes que nós não nos sentimos cheios do Espírito, mas tem vezes que nos sentimos cheios. Isso não significa que essa oscilação de estar uma hora cheio do Espírito, outra hora não, isso não significa que o Espírito Santo não habita em você. Tá bom? Sempre que apagamos a sua manifestação em nós, devido aos nossos pecados, temos a necessidade de voltar a sermos cheios do Espírito. Isso aqui é interessante. Interessante que sempre que apagamos a sua manifestação, apagamos mais ou menos como se nós, por nossas próprias ações, por nossas próprias vontades, isso aqui, inclusive, é um estudo mais aprofundado acerca da cura da alma, né? É um estudo também que eu ministro e que trata especificamente dessa questão de apagar o Espírito Santo, de deixar o Espírito Santo inativo dentro de você, porque o Espírito Santo habita em cada um de nós e ele nos move a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Ele nos move a fazer aquilo que agrada a Deus. Ele age em nossas vidas, mas tem momentos que o Espírito Santo fica sem agir dentro de nós, como se estivesse inativo, né? Mas é por conta de nossas ações. Nós colocamos ele de lado e as nossas vontades, nossos desejos acabam criando uma ferida tremenda na nossa alma que precisa ser curada, que precisa ser sarada, né? Esse é um assunto para um outro momento, um estudo mais aprofundado sobre a cura da alma, tá bom? Mas é interessante, sempre que apagamos a sua manifestação em nós, devido aos nossos pecados, temos a necessidade de voltar a sermos cheios do Espírito Santo, né? Confessando nossos pecados, que são perdoados pelo sangue do Cordeiro. 1 João 1, versículo 7. Bom, o outro ponto do texto é: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Dentro do contexto histórico da redenção, este fato ocupa um lugar singular. É a primeira vez que o Espírito Santo está em homens de Deus com a missão de testemunhar de Jesus. Homem ressurreto como o Senhor. Atos capítulo 2, a partir do versículo 32 e Hebreus 2:5. Bem, os profetas, até João Batista, guiados pelo Espírito, anunciavam que o Messias viria. Mateus capítulo 11 e Lucas 3. Simão, cheio do Espírito, tomando o menino Jesus em seus braços, reconheceu que era o Messias. Lucas. João Batista, cheio do Espírito, ao ver Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 35 em diante. Mas agora, neste momento, os discípulos estão cheios da presença do Espírito Santo neles. Que obra, portanto, fará
o Espírito Santo neles. Que obra? Continuando, meus queridos e amados, o texto diz: e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falasse. Bom, para compreendermos estas palavras, precisamos do que está escrito depois delas, dos versículos de 6 a 11. É interessante, você que deve estar com sua Bíblia aberta aí. Esses textos vão nos explicar sobre que línguas eram estas que falaram. Está fácil de entender que falaram mais de uma língua, pois se trata de um plural. Fosse apenas uma língua, o texto escreveria: passaram a falar em uma língua ou em outra língua, e não como está escrito em outras línguas. Tá bem? Bom, aqui eu quero encerrar o versículo 4, a nossa reflexão do versículo 4 de Atos 2, trazendo a nós um entendimento bem interessante acerca deste ponto. Passaram a falar em outras línguas. Bom, a gente vai lembrar aqui de algo assim fantástico. Haviam judeus, homens e mulheres israelitas que moravam em outros lugares, em outras cidades. E versículos de 6 a 11 ele vai nos dar essa ideia, essa noção. Eles moravam lá. Os seus ancestrais, os seus antepassados, eles viveram ali, eles eram judeus de sangue, mas eles moravam em outros lugares, moravam na Grécia, em Creta, moravam em Roma, enfim, eles moravam em vários lugares. Mas neste tempo, na festa da colheita, a festa de Pentecostes, festa religiosa, uma festa tradicional do povo, eles migravam. Então eles saíam das cidades onde eles estavam, entendiam que eles eram israelitas e ali era a terra natal deles, então eles retornavam para ali para participar da festa, para festejar, para adorar a Deus através dessa festa, né? E eles vinham. E aprove a Deus, nesse momento ali, revestir os seus apóstolos, né, do Espírito Santo, revestir de poder. E nesse acontecimento aí especial, eles começaram a falar em outras línguas, e as pessoas que vieram de outros lugares, de lá, eles falavam a língua que eles aprenderam lá. Tá? Eles falaram a língua que eles aprenderam lá. E o interessante nisso tudo é que quando eles estão ali falando em outras línguas, na verdade eles estão compreendendo. E eles se perguntam: esses aí não são todos galileus? São. Então como é que nós estamos ouvindo eles falarem em nossa própria língua materna? E aqui tem algumas explicações que são muito importantes para nós, para dar um entendimento. A gente não vai entrar em detalhes, mas a gente vai deixar aqui no ar para que todos possam entender. Em outro momento a gente pode estar no comentário, inclusive existe aí o comentário, o WhatsApp, para que a gente possa estar dando esse esclarecimento. Quando se trata da língua materna, a língua materna dos judeus é a língua tida como a língua sagrada, o hebraico, né? E o interessante é que quando nós estudamos o hebraico, lemos o hebraico e buscamos nos aprofundar nessa língua e na cultura judaica, nós vamos entender que a língua materna, ela deixou de ser falada, o hebraico estou falando, né? Ela deixou de ser falada, de ser usada no dia a dia, ser falada, né? Ser a língua oficial, né? De ser falada. Você falava outras línguas, você falava o grego, né? Mas ela não deixou de ser escrita. A Bíblia, ela fora escrita no seu original em hebraico, certo? Ela fora escrita em hebraico. O importante é que
o hebraico ele passou a ser essa língua sagrada, a língua em que se escrevia sobre Deus, que as escrituras foram escritas. Isso aqui é muito importante para o nosso entendimento. E quando as pessoas que estão em Jerusalém dizem, esses todos não são galileus, como nós estamos ouvindo eles falar em nossa própria língua materna, né? Ou seja, eles conheciam a língua materna, eles conheciam o hebraico, vamos dizer assim, né? E eles estavam ouvindo exatamente em hebraico para que todos eles pudessem entender, porque era de conhecimento deles. Ou pode acontecer, esse cara panante aqui, meus irmãos, ou pode acontecer que quem morava em Roma, quem morava na Itália, quem morava na Grécia, estava ouvindo falar na língua que eles aprenderam lá, na língua materna, na língua daquele lugar. Então é só para que nós venhamos ter essa compreensão com relação à língua. Não se trata de língua de anjos, não é língua estranha, mas é uma língua conhecedora, uma língua que eles entendiam, tá bom? Um abraço a todos, fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã, segunda-feira, quero dizer a vocês que o horário de 7h30 é um horário para que a gente possa estar entrando ao vivo para esclarecer o versículo de número 5, tá bom? Eu estou com uma viagem, tentando viajar amanhã de manhã. Preciso viajar para minha cidade natal para resolver algumas situações ali importantes. Então, nesse caso, a gente suspende, mesmo que eu não vá, mas isso aqui para não dar nada errado, a gente suspende o estudo de amanhã, a nossa meditação de amanhã, e deixa para terça-feira no mesmo horário, o horário de sempre, 7h30 da manhã, tá bom? Então eu desejo a vocês a todos um excelente domingo, uma excelente escola bíblica dominical para quem está indo para a igreja. Hoje é dia do Senhor, hoje é dia reservado para que você adore ao Senhor. Vá para a igreja, vá para a escola bíblica dominical. Você que vem para cá, para o templo batista, as portas já estão abertas, o templo já está aqui preparado, aguardando você, tá bom? Que Deus os abençoe em nome santo do Senhor Jesus. Um grande abraço.